Olá, eu sou o Thales. O filme começa com diversos espíritos da lua fazendo uma dança, tudo para passar seus poderes para uma pessoa lá na Terra que estava prestes a se transformar em lobisomem. Esse ritual acontece há centenas de gerações, e assim que esse acaba, vemos um pequeno filhote desses espíritos da lua se divertindo com um dos carros que a NASA deixou lá. Ele se chama Moonpoo e sempre faz esse tipo de coisa. Como ainda não é um espírito adulto, ele não entende como funciona todos aqueles rituais, mas sempre fica tentando imitar sua mãe e os outros. Abruptamente, os poderes dos espíritos começam a ser sugados em direção ao planeta Terra. Uma certa lobisomem estava fazendo um ritual de magia negra para sugar os poderes dos espíritos da lua e poder se tornar a lobisomem mais poderosa de todos. Como ainda era muito pequeno, Moonpoo quase foi sugado por ela. Isso irritou muito a mãe do pequeno espírito, que utilizou todos os seus poderes para dar um basta nessa magia negra. Em seguida, escutamos Fred, o futuro líder da família de lobisomens Milford. Ele ainda é o líder em treinamento e anda muito triste, pois nem seu pai nem seu tio deixam que ele comande a matilha durante as noites que eles saem para salvar as pessoas. Fred está preocupado. Ele ainda é um poodle como no último filme e acha que desse jeito nunca terá o respeito de seus companheiros. O jovem sai com sua amiga Betsy para poder defender um grupo de pessoas que estavam em um balão, enquanto os lobisomens de verdade tentam uma outra aproximação. Eles, entretanto, não acabam conseguindo, pois sempre tem que se esconder dos seres humanos. Afinal, lobisomens são um segredo escondido da sociedade. Fred e Betsy, sem querer, acabam conseguindo parar aquele balão e salvando diversas pessoas. Só que, infelizmente, quando soltou a corda, o balão pegou na energia elétrica e toda a cidade ficou sem luz. Quando voltaram para casa, Fred estava todo feliz que conseguiu salvar várias pessoas, mas na verdade estava passando na TV que ele praticamente foi descoberto, pois filmaram e tiraram fotos de um pequeno poodle salvando aquele balão. O pai do Fred aparece e diz que ele não pode aparecer enquanto está salvando pessoas, pois arriscaria o segredo de toda a família. Mas o Fred diz que se ele não se arriscar, os outros lobisomens nunca irão respeitá-lo. Afinal, ele é apenas um poodle. Seu pai, entretanto, diz que os espíritos da lua o abençoaram com a mesma força interior que um lobisomem comum. Ele só tem que ter paciência e um dia provará todo o seu valor, se tornando o líder da matilha. Mas Fred está irritado. É muito fácil para seu pai dizer isso, afinal ele é 100% lobo. O jovem então vai correndo para fora dali e sua amiga Betsy vai acalmá-lo, dizendo que sabe que ele é um herói de verdade. O jovem então vê uma certa obra de arte com lobos pedindo bênçãos para os espíritos da lua e tem uma ideia. Ele vai com a Betsy até o alto da montanha dos lobos e de lá tenta fazer um pedido para os espíritos da lua. Ele diz que não consegue o respeito de sua família e tudo que deseja é fazer o bem para as pessoas, só que para isso ele precisa ser um lobisomem de verdade. Os espíritos, entretanto, apenas acham que ele tem que aguardar, assim como seu pai disse, e ignoram seu pedido. Todos eles, menos o Moonpoo. Ele ficou com pena do Fred e resolveu tentar ajudá-lo. O jovem espírito da lua mandou parte de seus poderes para o Fred e nesse processo também foi sugado em direção ao planeta Terra. Quando os poderes do Moonpoo tocaram o Fred, ele se transformou em um lobisomem de verdade e ficou extremamente feliz. Agora ele quer voltar até a matilha e mostrar quem manda de verdade. Depois que ele sai daquele lugar, vemos que o Moonpoo também acabou caindo na Terra. Ele ouviu os barulhos do Fred, que ainda estava comemorando e tentando testar seus poderes de lobisomem, e acabou chegando perto dele. Fred ficou em choque, mas logo identificou o Moonpoo como um espírito da lua. Ele agradeceu muito a esse pequeno espírito e disse que sem ele seu sonho nunca se realizaria. Fred então se despediu dizendo que Moonpoo tinha que voltar para a lua enquanto ele voltava para casa. O jovem então foi para a mansão dos lobisomens junto com a Betsy e assim que chegou começaram a tocar as músicas. Fred achava que estava tirando onda, pois se tornou um lobisomem e todos ao seu redor realmente estavam em choque, mas não era por causa dele, era por causa do espírito da lua que acabou de chegar. Ele corre para abraçar o Fred, que tem que explicar para todos os lobisomens que foi até a pedra do lobo e fez um pedido, e depois disso, esse espírito caiu da lua. Um dos lobisomens em choque diz que isso é a mesma coisa que aconteceu com Max, a desgraçada. Ela era uma lobisomem de menor estatura que os outros, e como não podia obter o comando do grupo através da força física, começou a estudar magia negra, descobrindo uma magia proibida capaz de puxar os espíritos da lua para a terra. Só que por sorte, ela foi punida pelos espíritos
espíritos da lua e nunca mais pôde se transformar em lobisomem. Os lobos estão extremamente irritados com o Fred, pois ele poderia ter feito a mesma coisa que ela e com certeza afetou o equilíbrio da balança entre o céu e a terra. Enquanto eles falavam, Moonpoo saiu correndo da casa e os lobisomens terão que ir atrás dele. O pai do Fred contou que eles precisam encontrar o Moonpoo rapidamente, pois um espírito da lua tem apenas uma semana de vida quando chega ao planeta Terra. Fred ficou de castigo, mas enquanto estava em casa junto com a Betsy, eles viram que Moonpoo estava ali no telhado. Os dois então foram correndo atrás dele. Juntos, eles nunca conseguiam pegar o pequeno espírito da lua, que uma hora tentou saltar em direção à lua, só que não conseguiu e acabou caindo no chão. Dessa maneira, Fred e Betsy conseguiram se aproximar. Depois, eles foram pedir a ajuda dos outros amigos do Fred. Acontece que o jovem lobisomem acredita que a única maneira de mandar o Moonpoo de volta para a lua é encontrando a Max e pedindo para ela o feitiço que faz sugar os espíritos da lua, para talvez utilizá-lo para enviar o Moonpoo de volta. Um dos amigos do Fred será o responsável por encontrar o caminho até a casa dessa Max. Ele, entretanto, é um cachorro que não enxerga e acaba caindo no esgoto, só que esse esgoto é exatamente para onde ele queria ir, para consultar o oráculo. O cãozinho pergunta onde eles podem encontrar a Max e o eco que ele faz durante essa pergunta o faz achar que é num mapa que tem pintado ali na parede. Agora, sabendo a localização, eles terão que ir até lá, só que os lobisomens já sentiram o cheiro deles e estão na cola. Os amigos, entretanto, utilizam antigas coleiras de cachorros e conseguem fugir do esgoto, mas lá em cima está de dia e Fred se transforma em humano. Os cães conseguem se disfarçar e carregar o Moonpoo dentro de um carrinho de bebê. Agora, segundo o cão vidente, eles precisam pegar um ônibus para encontrar a Max. Eles viajam, mas vão parar no meio do nada. Viagem atrás de viagem, eles nunca chegam ao lugar certo, até que uma hora vão parar no meio de uma floresta. Andando por lá, o cãozinho vidente começa a se desesperar. Ele não sabe para onde ir e começa a pensar que é uma fraude. Só que do nada armadilhas começam a ser ativadas e eles entendem que deve estar chegando no lugar onde a tal Max vive. Depois das armadilhas comuns, tem uma barreira mágica que destrói um pato que sem querer tocou nela. Não tem como eles atravessarem essa barreira, mas aí o Moonpoo vem e utiliza uma boa parte de sua energia para vaporizar essa barreira. Ele, entretanto, ficou um pouco fraco e começou a piscar. Betsy não queria atravessar a barreira destruída, pois existem muitos morcegos do outro lado e ela tem medo deles. Os amigos, entretanto, conseguem convencê-la dizendo que iriam protegê-la e a jovem vem para farejar o caminho até a Max. Enquanto isso, os lobisomens estavam na cola deles. Fred voltou a ser lobisomem e Moonpoo está cada vez mais fraco. Sem querer, para recuperar sua energia, ele começou a sugar a energia que deu para o Fred virar um lobisomem, mas o jovem implorou para que ele não fizesse isso, pois voltaria a ser um poodle, e o Moonpoo parou. Ele então começou a dormir e todos os amigos podiam ver seus sonhos. Neles, ele queria voltar até sua mãe, que cantava uma canção de ninar para acalmá-lo. Todos os amigos aprenderam a melodia. De repente, eles foram cercados por um morcego gigante. Fred não podia defender os amigos. O morcego é poderoso demais. Eles tiveram que correr e o morcego acabou empurrando ele e a Betsy até o lugar onde a Max vive. A mulher aparece se apresentando como Max e diz que odeia visitantes. Só que o Fred diz que está ali para conhecer a maravilhosa Max e ela acaba baixando a guarda. Ele então inventa uma história dizendo que quer se vingar do clã de lobisomens que nunca o respeitaram e precisa aprender o feitiço para atrair os espíritos da lua. Max cai nessa historinha do Fred e acaba o aceitando como um aprendiz de magia. Ele não vai poder aprender esse feitiço logo de cara, pois precisa treinar antes para se fortalecer. Enquanto eles vão treinar magia, Max coloca aquele morcego gigante para ficar de olho na Betsy. Os outros amigos estão andando por aí com o Moonpoo. Eles não foram junto com o Fred. Enquanto Max andava com ele, ela viu os amigos passando por ali e para poder provar que o Fred realmente quer vingança dos lobisomens e não é amigo de cães, Max fala para ele eliminar os três. Ele então parte para cima de seus próprios amigos, mas durante um momento onde a Max não está vendo nada, Fred conta para eles que está fingindo, pois precisa ganhar a confiança dela. Os cães então começam a fingir que estão perdendo a vida e logo Fred diz que terminou o serviço. Max vem conferir e encontra os três cães sem vida no chão, mas eles estavam apenas fingindo. Max então vai continuar o treinamento do Fred e no caminho diz que resolveu aprender todos esses feitiços, pois ela era uma das diferentes
antes do grupo dos lobos e não queria mais ser deixada para trás. Agora ela comanda toda a magia negra proibida da Terra. Com ela pode transformar criaturas em monstros que obedecem todos os seus comandos. Depois disso, vemos que os lobisomens chegaram até a floresta. Eles já sabem para onde ir. Mumpo, que estava dormindo, foi acordado por alguns daqueles monstrinhos criados pela Max e começou a sugar a energia mágica deles. Só que como essa energia era maléfica, ele começou a ficar estranho. No dia seguinte é hora de mais treinamento. Junto com a Max, Fred começa a fazer seus primeiros feitiços, enquanto a Betsy ainda está lá com aquele morcego gigante. Ela acha que ele quer devorá-la, mas na verdade o morcego quer apenas brincar de pegar. Ela arremessa um cogumelo para longe para que o morcego vá buscá-lo e usa a oportunidade para tentar fugir. Fred está melhorando rapidamente nos feitiços e já consegue fazer as plantas crescerem. Mumpo não parava de devorar a energia dos monstros. O morcego, depois de pegar o pequeno cogumelo, fez um desafio para a Betsy lamber um líquido que saía de uma árvore. Depois ele saiu voando com ela. Os dois começavam a se tornar amigos e Betsy ia cada vez perdendo mais o medo de morcegos. Durante essa montagem, vemos ela até mesmo achando os filhotes daquele morcego bonitinhos. Também vemos o Mumpo sugando mais energia dos monstros e Fred melhorando cada vez mais na magia, enquanto Betsy voava com os morcegos. Fred finalmente fez as plantas crescerem por completo e vai poder passar para a próxima fase. O jovem está com pressa, pois tem pouco tempo antes que o Mumpo perca a vida e decide ir sozinho observar a Max enquanto ela escreve seus feitiços. É ali onde ela guarda todos e depois que a ex-lobisomem sai dali, Fred vai praticá-los. O primeiro que ele aprende vai fazer muito sucesso nas festas dos lobisomens. Betsy ainda estava se divertindo com o morcego e os amigos tentavam tomar conta do Mumpo. Ele ia e voltava de seu modo maléfico, até que Betsy e o morcego apareceram. Mumpo tentou sugar a energia desse grande morcego e, assustado, ele saiu voando dali. Betsy ficou triste, pois pode perder a amizade dele. Enquanto treinava na montanha, Fred deixava a energia sair para todos os lados. Mumpo viu isso e decidiu ir até lá para sugá-la. Os amigos foram correndo atrás dele. Fred estava aprendendo cada vez mais magias até que Mumpo apareceu e os dois começaram a utilizar essas magias negras para se divertir ali. Betsy, quando viu, falou pro Fred parar, pois ele não é mais ele mesmo. O jovem, entretanto, diz que não é isso que está acontecendo, mas quando eles param, Mumpo está desaparecendo cada vez mais e Fred se preocupa. Nesse momento, Max aparece. Ela diz que Fred na verdade é um traidor e mentiu esse tempo todo só para conseguir o que queria. Fred pede desculpas, pois eles são amigos e deveria ter contado a verdade. Só que infelizmente ele estava com medo da Max. Ela, entretanto, diz que um líder de verdade não faz ninguém sentir medo dele, e sim respeitá-lo. Ela então pergunta para um de seus monstros se ele a respeita ou tem medo dela, e o monstro está correndo de medo. Max então percebe a verdade e se diz culpada por tudo isso. Fred se aproxima e diz que se ela quer provar que é do bem, precisa ajudá-los a devolver o Mumpo para a Lua. Mas Max diz que não pode fazer isso, pois não é forte o suficiente para mandar o Mumpo de volta para a Lua sozinha. Fred diz que pode ajudá-la e, pensando um pouco, Max concorda com isso. Os dois então começam um ritual para invocar a magia do portal entre o céu e a terra. Fred tem que tomar cuidado, pois se eles exagerarem, a Lua será sugada para a Terra e acabará com toda a vida no planeta. Logo o feitiço termina e alcança a Lua. Todos os espíritos estão vendo. Max está muito feliz e o Fred também. E nessa hora descobrimos a verdade. Ela o enganou e apenas o utilizou para terminar o feitiço e pegar o poder dos espíritos. Max derrotou o Fred, prendeu os amigos e depois foi sugar os poderes dos espíritos da Lua para se tornar o ser mais poderoso do universo. Todos no planeta Terra começaram a ser afetados pela gravidade. Com os poderes dos espíritos da Lua, Max voltou a ser uma lobisomem e agora é muito mais poderosa do que todos eles. Fred tenta combatê-la com aquele feitiço festivo, mas não consegue. Os amigos sabem que tem que fazer alguma coisa e, utilizando a lente de seu óculos, um dos amigos começa a fazer um buraco na barreira. Todos se juntam para poder sair dali e um deles vai ter que utilizar a força de seus gases para escapar. Fred já estava prestes a ser eliminado pela Max e Mumpo também já havia sido derrotado por ela, mas depois que escaparam, os amigos liberaram todos aqueles gases de um deles e a Max ficou distraída. Só que foi por pouco tempo. Ela utilizou uma magia para tirar o gás dali e iria eliminar os amigos, só que os lobisomens apareceram.
resolveram. Eles ainda não eram o suficiente. Com seus poderes, Max fez todos ajoelharem e, desesperada, Betsy deu um grito estranho. Esse grito chamou o gigantesco morcego junto de seus filhotes e eles partiram para cima da Max. O morcego ainda é amigo da Betsy e enquanto eles estavam ali, Moonpoo queria voltar pela energia dos espíritos de volta para a Lua, mas Max o atingiu. Fred teve que vir intervir e defender seu amigo. Ele conseguiu colocar a Max dentro de uma barreira e depois a transformou em um sapo. Só que o pior aconteceu depois. Moonpoo absorveu a magia negra e se transformou em uma versão gigantesca e do mal. Ele destruiu uma montanha ali perto com toda a facilidade e depois partiu para cima dos amigos. O mundo vai ser destruído. Mas aí o Fred teve uma ideia. Ele começou a cantar aquela canção dos sonhos do Moonpoo junto de todos os seus amigos e conseguiu acalmá-lo, fazendo-o voltar a si. Ele então utilizou os poderes para empurrar a Lua de volta para o lugar e a gravidade voltou ao normal. Mas infelizmente agora Moonpoo vai perder a vida. Ele está fraco demais. Vendo que ele ainda tem tempo para voltar para a Lua, Fred resolveu se sacrificar. Ele enviou toda a sua energia para o Moonpoo e voltou a ser um ser humano. Agora, com mais força, Moonpoo pode voltar até a Lua e é recebido por sua mãe, que ficou muito feliz ao vê-lo. Como agradecimento por tudo que o Fred fez por seu filho, os espíritos da Lua resolveram dar os poderes do Fred de volta e ele voltou a ser um pequeno poodle. Agora, todos os lobisomens o respeitam pelo sacrifício que ele fez pelo espírito da Lua. Max vai ficar o resto da vida vivendo como um sapo. Obrigado por assistir, até o próximo!